Oiê, meu nome é Berta Salles e eu nasci no meio dos anos 90. E cresci, me tornei mulher, alô Simone de Boa, no início dos anos 2000. Engolida pela cobrança do corpo padrão, de uma alta performance estética e física, eu nunca senti que me encaixava, ou que pertencia aos espaços considerados saudáveis. Essa busca incessante de uma vida inteira sobre o que é saúde de fato, de tentar encaixar, caber, equilibrar, é o que uniu a gente aqui. Esse é o Bucinho Suado, o seu novo videocast sobre saúde física e mental possível e acessível. Um dos maiores conceitos, valores do nosso bucinho suado é o equilíbrio, minha gente. É o famoso um pouco de droga, um pouco de salada. Mas aí a droga é tipo algo que a gente considera ruim, entre muitas aspas. Só que será que é ruim mesmo? Socializar faz parte da nossa vida. Comer um docinho, tomar uma cervejinha, usar uma droguinha, por que não? Tudo isso faz parte. E aí eu pensei, quem é uma boa pessoa para falar sobre, então, redução de danos ou como usar tudo isso de uma forma consciente? Então chamamos ele, que é médico, criador da plataforma Senta, o Dr. Uno Vulpo. Oh, yes! É Vulpo, né? Vulpo Vulpo mesmo? Viu que eu te chamei de doutor? Eu vi, gente. Raramente isso acontece. As pessoas ficam, você é médico mesmo? Ai, mas é chique, né? Juro, gente. Você gosta de ser chamado de doutor? Ai, na cama, às vezes, a louca, mentira. Ai, doutor Uno! Ai, doutor. Eu queria que você contasse um pouco do trabalho que você faz, Uno, que é muito particular e diferente do que a gente vê dos outros médicos, né? Um trabalho com redução de danos e educação sexual. O que é isso? Conte para as bucers. Bom, eu sou médico. Atualmente, eu tô focado em trabalhar com pessoas trans. Então, eu faço a humanização de pessoas trans no Projeto Sampa Trans aqui em São Paulo. Fora esse trabalho, que é meu foco de pesquisa agora, eu trabalho com redução de danos na noite, na cena eletrônica. Falando sobre, né, como usar drogas direito, da forma menos danosa. Falo sobre sexualidade de uma forma afirmativa, né? E que basicamente eu fui sempre uma criança, adolescente, jovem que não transava e não usava nada. Eu tive uma adolescência cristã, assim. Caramba! Juro. E aí, eu queria enturmar com a galera que eu achava legal, assim, que tinha uns interesses parecidos com o meu e afim. Só que pra eu enturmar com a galera, eu tinha que usar alguma coisa, ou ser transante. E aí eu falei, talvez se eu ficar obcecado, nerdzão desses temas, as pessoas não gostam de me ouvir. Não acredito que foi por isso que tudo começou. E você falou, você é do interior, né? Do interior de Minas. Interior de Minas, Divinópolis. E Divinópolis? Divinópolis. Legal. E no interior a gente usa muita coisa, né, normalmente. Não sei no seu, mas no meu. Nossa, não, no meu também. A galera cool, né? Fazia parte você usar droga pra enturmar, né? Sim, ou no mínimo beber, assim. Eu nem bebia, assim. Então, acaba que a primeira vez que eu botei álcool na minha boca, sei lá, tinha 16, 15, 17. Mas não comecei a beber, não engatei com bebida. Então, não continuei, assim. E igual meus amigos também continuaram. Então eu falei, vou ser obcecado com isso, porque pelo menos quando tiverem dúvidas, me perguntam, me recorrem. E aí meio que eu virei a enfermeira Joy do rolê, assim. A enfermeira, eu amo. Guruzão. Porque aí as pessoas começavam, nossa, então tô mal por causa disso. Ou pedir virgindade, eu tô com medo de estar grávida. As amizades, assim, meio que começavam a colocar suas vidas, assim, confessar pra mim as coisas, assim. Quase também um terapeuta. Um padre, às vezes. Um padre no confessionário. Que eu era santinha. Mas aí começou esse interesse, você começou a estudar e, de fato, se aprofundou. E hoje em dia é seu trabalho, tipo… É meu trabalho. Basicamente, no dia a dia, assim, eu tenho pacientes que eu trabalho com dependência química. Voltado pra redução de danos também. Pessoas que, por exemplo, querem mudar hábitos e coisas assim do tipo. Então, me procuram numa tentativa de conversar com o médico, conversar com um profissional que consiga entender o que ela tá passando. Tipo assim, gatinho, eu sei que você usa esse aqui quando você tá afim de continuar na festa. Ou Sim. beber, eu sei que tá tudo bem você recair disso e aquilo. Não vai ser um médico que vai chegar e falar assim, tá errado, vai embora pra casa. Você é um médico meio livre de julgamento, assim, né? Eu posso te contar, porque é isso, a nossa relação com droga, com álcool, às vezes é uma grande hipocrisia, né? Porque tá tudo aí,
E às vezes, eu queria muito falar disso com você. A gente tem as nossas fugas, digamos assim, e elas são necessárias. Tipo, sei lá, eu às vezes querer beber não tem problema. Tipo assim, não é necessariamente vai me fazer mal. É um lugar de tá tudo bem. Até qual é o limite, assim? Então, essas questões a gente tem nossas válvulas de escape e não adianta a gente, principalmente no quesito de saúde, a gente colocar como se as pessoas… Para de fumar, e as pessoas não vão parar. Para de usar isso, as pessoas não vão parar. Para de beber, as pessoas não vão parar. Então, no mínimo, pelo menos, não me dá trabalho no plantão de domingo, que eu tô super cansado e não quero trabalhar. E aí você aparecer lá por causa de um porre de álcool, que você, às vezes, se você tivesse bebido um pouco mais de água ou comido mais alguma coisa, você não estaria lá. Sim, tipo assim, então usa direito, né? Exatamente. E assim, eu acho que o trabalho do Senta, assim, meu projeto é o Senta, né? @Senta mesmo. E aí, começou na pandemia. Logo antes da pandemia, eu tinha… Começou, a galera começou a falar assim… Ai, não vai poder transar, não vai poder encontrar, como é que vai ser, os aplicativos, as coisas. E eu falei assim, gente, a pandemia não vai travar ninguém de transar, né? Eu tive esse medo, tá? Eu fiquei assim, ai, nossa, acabou pra mim. Já tava sem transar sei lá quanto tempo, acabou. Não, eu imaginei, tipo assim, as pessoas iam começar a transar com as pessoas do condomínio. E aí, eu fiz um manualzinho. Não era influenciador nem nada, mas já trabalhei com redes sociais. Antes de ser médico, eu era designer gráfico. E aí, eu fiz um manualzinho, tipo, como transar na pandemia. Que era basicamente um guia de como que você vai… Como que você pode transar reduzindo o dano em questões pandêmicas. De você reduzir contágios, né? E aí viralizou a coisa. Eu falei, gente, eu acho que talvez falar sobre redução de danos, falar sobre como fazer as coisas que todo mundo tão fala pra não aí. fazer, de uma forma que dê pra fazer. A gente pode considerar em algum lugar álcool, droga e só ser simplista em falar que é ruim? Tipo assim, isso é algo ruim que te faz mal. Não, gente, drogas não são ruins, né? Então, assim, droga não é ruim. Sei Pro lá, começo né? de conversa, assim. Porque é isso, a gente tá com dor de cabeça, a gente toma dipirona, que é uma droga também. Total. As drogas estão aí desde que o mundo é mundo, tentando colocar as pessoas em estados que fujam um pouco da realidade delas. Ou também, às vezes, pra deixar um momento que eu tô vivendo mais legal. Porque eu tô gostando tanto daquele momento que eu quero vivenciar ele mais. Que aí entra muita galera das drogas mais dissociativas, psicodélicas. E aí, a gente chegar no argumento, droga é ruim pra você. Droga faz mal pra você, tal como também você dirigir todos os dias num trânsito horroroso faz mal pra sua saúde mental. Tal como comer. Eu gosto muito de um argumento agora que tá rolando muito no TikTok sobre refrigerante zero, né? Que fica assim, refrigerante zero aumenta a chance de você ter isso. Mas você come um frango, você tem 10 vezes mais chances de ter isso também. Então, acaba Então sendo beba. uma coisa meio imbecil, assim, né? Não tem como você comparar. E são lugares diferentes também. Uhum. Eu pensei, estava falando isso do socializar a droga e tal. Eu sempre uso um exemplo muito imbecil, tipo… Que, até os golfinhos usam drogas. Até os animais, né, gostam de socializar droga. Isso é verdade? Então, a gente não tem dados precisos, específicos sobre uso uma de fake substâncias em news? animais, assim. Mas a gente por exemplo, a gente percebe que o comportamento de… aquela vontade de comer, aquela vontade de comer doce, aquela vontade… Que seja doce, vamos colocar o doce, por exemplo, o açúcar. Também mobiliza trabalho em animais. Então, mobiliza trabalho em insetos. A vontade de querer só ter aquele prazer em específico. E ter esse prazer é muito importante, né? Eu peguei um Sim. post que você fez. Inclusive, você é designer, por isso os posts são tão bonitos, né? Ai, que bom! Então, Você esteticamente, gostou. é muito lindo. Você fez um post assim, como você preenche o seu vazio. Uhum. E nele tinha, tipo, desde alimentos, a drogas, álcool. E aí, eu queria te perguntar o quão importante é a gente preencher o nosso vazio. Primeiro, a gente precisa entender qual vazio e se tem vazio, né, realmente, assim. Porque a gente preenche de coisa o tempo inteiro. Eu acho que é muito mais sobre… Quando eu falo, por exemplo, de querer fumar 40 maços de cigarro. Ou de ficar 4 horas de doom scrolling no TikTok. Ou uma coisa assim. São momentos que a gente… de preencher, talvez, uma necessidade de ócio, de desconexão.
Às vezes eu só quero realmente não ser produtivo. Eu tava pensando nisso porque eu tava assim, esses dias, viajando muito de carro, andando muito de carro. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu vou deixar esse momento mais produtivo. Então eu vou parar de ficar ouvindo músicas aleatórias, vou colocar podcasts, vou colocar Ai, audiobooks sim. pra escutar. E porque às vezes eu termino de ler, sei lá, Ai, por que a gente Shakespeare. faz isso, né? E aí eu pensei, mano, mas pra que eu preciso preencher esse momento de alguma coisa? Vou esvaziar mais. Então, esse post é mais sobre como você vai esvaziar mais o seu vazio, em vez de você preencher ele com conteúdo o tempo todo, conteúdo. E é muito bom esvaziar a cabeça. Às vezes, pra mim, tipo, o álcool, principalmente, acaba caindo nesse lugar de só conseguir ficar num vazio e da minha cabeça parar de pensar e de querer ser produtiva. Uhum. E eu me permitir viver isso por conta do álcool. Talvez, não sei se seja bom eu fazer essa associação. Mas ele me permite, é quase que se me permitisse a relaxar, tá ligado? Tipo assim, a ficar de boa. Que é a maioria, que assim, grande parte das pessoas utiliza de drogas principalmente pra isso mesmo. Pra conseguir estar presente naquele momento, pra conseguir relaxar de um dia de trabalho. Então eu vou fumar uma maconha pra conseguir dar uma liberada, vou usar o álcool pra conseguir desestressar um pouco. Porque a sobriedade, ela implica racionalidade, né? E aí ela implica que você precisa tá pensando o tempo todo e tá ali o tempo todo. E a gente fica ali obsessivo com vários pensamentos. A gente toma medicação psiquiátrica justamente pra isso, né? Pra gente, às vezes, deixar a cabeça um pouco mais de boa, né? Menos pensamentos obsessivos, menos coisas Silenciar um acontecendo. pouco, né? E as drogas entram nesse lugar também. De às vezes, silenciar e dar momento… te deixar presente naquele momento. Isso é um motivo pelo qual as pessoas usam. Não necessariamente é uma questão que deve ou não utilizar. O que eu digo muito, eu não tô fazendo apologia ao uso de drogas, mas eu tô dizendo que, gente, é normal. É normal você querer usar, é normal você querer ficar numa… Mas é o que você falou, TikTok, né? 4 Tipo horas. assim, você tá com uma dor de cabeça, você vai tomar uma droga aqui. Só que tá na farmácia, é porra da droga. E quando você naturaliza isso, no sentido de, gente, olha, eu de vez em quando gosto de beber uma cachaça, tomar um porre e tá tudo bem. E quando você naturaliza esse momento, você não fica se cobrando o tempo todo. Tanto que é uma coisa que eu brigo muito e falo muito com meus pacientes, por exemplo, o conceito de recaída, né? Porque tanto, né, os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos e tal, alcoolistas anônimos, eles todos têm essa ideia de, putz, recaiu, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. Como se voltasse a estaca zero. Mas Assim, voltar a né? estaca zero. A vida não é uma corrida, você não tá chegando num lugar. Se você ficar pensando nisso, você vai ficar contabilizando horas, sabe? Tipo, nossa, tem 5 anos, 3 dias e 4 horas que eu não bebo álcool. Você tá o tempo todo num game. E depois é muito punitivo, assim, você fica se chicoteando, né? Eu assim, com compulsão alimentar, é óbvio que são lugares diferentes, mas pra mim tinha muito assim, não posso comer X coisa. E aí, quando você vai e ataca e se enche, parece que tudo acabou e você voltou pra um quadro de compulsão alimentar pra sempre, tá ligado? Exato. Mas esse fluxo, no sentido de, tipo, já tô há 5 anos que não sei o quê. E aí, finalmente, quando você, por exemplo, se dá o prazer de beber, sei lá, você tá há 5 anos tentando passar num concurso. E aí você tá sem beber há 5 anos porque você queria parar de beber, e aí você passou nesse concurso. E aí eu vou resolver, hoje eu vou beber porque eu passei nesse concurso, que é a coisa que eu mais queria na minha vida. Você vai fazer aquilo de uma forma compulsiva. E aí, só que quando você naturaliza que tudo que tá acontecendo na sua vida pode te levar, às vezes, beber uma cervejinha aqui, a colar, você percebe que, às vezes, é muito melhor você beber um drink na segunda, um drink na terça, um drink na sexta, do que você ficar a semana toda se segurando pra soltar tudo no sábado e fazer o que a gente chama de binge drinking, né? Que é a pessoa se jogar e beber pra caramba. Então, esse binge valendo por drinking, todos os dias. eu conheci esse termo com a doutora Sophie, que é uma nutricionista comportamental. Que eu tava fazendo tratamento. E aí, eu transferi a minha compulsão alimentar pra compulsão alcoólica. Que era o binge drinking. E aí eu descobri isso, assim. Eu ficava, não, eu não vou beber durante a semana. Mas aí, no dia que eu bebo, eu não tenho limite. Tipo, e no outro dia passa mal, aí você vomita e não sei o quê. E assim, isso te faz… Qual a diferença disso, talvez, na minha cabeça, pra se eu bebesse todo dia? Muita sei gente lá. me pergunta isso. É melhor beber todo dia? O que é melhor, né? Beber todo dia ou beber só no final de semana, mas valer pelos os dias todos?
É uma questão. A gente mudou o conceito de dependência química, dependência alcoólica, de tudo, assim. A gente antigamente falava, você tem que usar a substância todos os dias, você tem que beber todos os dias, você é considerado alcoólico. E hoje em dia, o conceito de dependência é muito mais sobre a falta de controle que você tem daquilo e como você se sente no pós. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe todos os dias, mas tem uma relação saudável com aquilo, não se passa, não tem questões com o trabalho, não atrapalha o trabalho, não atrapalha a vida afetiva, não atrapalha as finanças. Mas bebe todo dia. Se isso não tá atrapalhando vários lugares da sua vida, e depois de beber você não se sente mal, tipo, ai, nossa, bebi de novo e coisa do tipo, tá tudo bem, você não é uma pessoa dependente, você não tem nenhuma dependência, nenhuma. Mas é dependente da pessoa, por exemplo, que ela às vezes fica a semana toda ali segurando, no final de semana ela bebe, ela perde o controle da bebida, não consegue parar. Pensa, putz, amanhã eu vou trabalhar, mas eu não consigo parar enquanto não acabarem as garrafas da minha casa. E aí, no dia seguinte tem problemas no trabalho, porque é isso. Bebeu sábado, você acabou no sábado, pra quem tem mais de 30. Domingo, segunda Eu e botei terça, essa tá mal. pergunta até. Parece que você tá com dengue. Tipo, depois eu fiz 30 agora, né? E muda muito. Ressaca tem CID, gente. Tem CID de ressaca. Então, assim. Cara, é bizarro. Depois eu queria te perguntar por que que a gente fica tão assim. Não, e é isso. Então, assim, a questão da dependência é muito mais a relação que você desenvolve com a substância. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa não terá uma compulsão alimentar se ela tiver uma relação saudável com a coisa. Tipo, eu gosto de beber quando eu tenho oportunidade, quando tenho, ou eu gosto de chegar em casa e beber um copinho de uísque. E eu fico restrito àquele copo de uísque. Mais do que, nossa, eu vou controlar a semana inteira e aí eu vou beber uma garrafa de E você Jack. só pensa nisso. Tipo assim, fica Você fica só um pensando pensamento nisso. obsessivo, tipo, do álcool também. Tipo, não posso beber uma cervejinha. Tipo, não posso. Daí, quando você pode, acabou. É a mesma coisa com alimento, pra mim, era a mesma coisa, assim. Se a gente parar de pensar… É uma coisa meio física, quântica, assim. Mas se a gente parar de pensar na vida como um processo linear de tempo… Se eu parar de contabilizar, tipo, dia, noite, manhã, dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas como sequência, e considerar que a vida é uma experiência em que eu tô aqui sem tempo, mas eu tô vivenciando esse lugar… Eu entendo que, às vezes, eu vou ser atravessado pela vontade de beber um drink. Eu pego, tenho essa experiência e volto. E você consegue voltar, né? Tipo, você pode e consegue voltar. E aí, tem o Carl Hort, que é um autor que eu gosto bastante. Ele é pesquisador, ele é muito foda. Ele tem um livro que chama Drogas para Adultos. E ele fala justamente isso. Gente, droga é pra adulto, né? Então, álcool, drogas que, por exemplo, tem potencial de vício, é pra adulto. Por quê? É a pessoa que… Ela tá pagando as contas dela, ela tá, tipo, de boa em questões afetivas, não tá utilizando daquilo pra suprir nenhuma necessidade afetiva, pra se esconder de alguma coisa, ou pra preencher o vazio deixado pela esposa, alguma coisa assim. Tá pagando as contas, tem uma vida organizada, né? Tem a casa organizada, Uma tem a pessoa vida funcional, funcional, essa é a palavra. Uma pessoa funcional, ela pode utilizar. Mas a partir do momento que você, por exemplo, tem alguma disfunção e começa a colocar a droga como solução daquela disfunção, aí a gente já tem um problema. Porque aquilo ali se torna um remédio para uma doença e que não é um remédio próprio para aquela doença. Eu tô tomando um anti-inflamatório quando eu não tenho uma inflamação. Mas o anti-inflamatório me faz esquecer que eu tenho Ocupa um espaço que problema. talvez não era esse o jeito de ser ocupado. Não é o de jeito ser de resolver preenchido. aquilo. Então resolva aquilo e depois você pode voltar. E aí que são as pessoas que utilizam substâncias e têm uma vida funcional. Que utilizam álcool de uma forma funcional. E isso tá crescendo, eu acho isso legal. Porque eu tô vendo cada vez mais grupos de corrida. Tô vendo cada vez mais grupos fitness, assim. Que, por exemplo, correm no sábado e terminam no bar, bebendo todo mundo. E voltam pra casa, todo mundo suave. Sim, o movimento aqui do Bucinho começou meio nessa. A gente faz um treino, que é todo último domingo do mês. E aí faz o treino e acaba o treino. Depois é tipo um comes e bebes, entendeu? Tipo, tem cerveja, já rolou espetinho. E aí vira outra coisa. A gente entrevistou um grupo de corrida também esses dias. Tipo, a galera… Não era aquele povo, tipo… Tinha gente que fumava tabaco, sabe? Que dava rolê, vivia uma vida… Posso dizer normal? É normal, gente. Eu acho que anormal é as pessoas, assim… Eu não consigo ver como normal uma pessoa que é totalmente isenta de qualquer… item que te tire um pouco da realidade, assim. Uma pessoa que não bebe, não fuma, não tem uma vontade muito grande de ter relação sexual.
É uma pessoa que tem controle com dieta absurdo. Uma pessoa que é super funcional no trabalho. Pra onde que essa pessoa explode? Não, como vive, né? Como vive? Tipo, não tem como viver em São Paulo. Desculpa, não tem como viver em São Paulo sem não praticar um desses itens. Exato. Não é assim, eu não. Ou você vai querer transar com Deus e o mundo, ou você vai querer beber de vez em quando com os amigos pra dar uma desaparecida, ou você vai querer. Você vai jogar pra algum lugar. Que seja uma obsessão por esporte. Por esporte, que acontece com muita gente, né? Exatamente. E aí, eu queria te perguntar sobre drogas psiquiátricas. Eu acho que eu já te contei isso até no PP Cansada, quando a gente gravou. Que eu tinha um preconceito muito grande, assim. Eu tinha crise de pânico desde os 8 anos de idade. E aí, eu fui só me medicar com 22 anos. Eu tinha um preconceito muito grande, um medo muito grande de ficar dependente da medicação, assim. Existe, de fato, a dependência dessa medicação psiquiátrica? Tipo, qual que é a linha tênue? Porque, assim, a medicação, ela fez a minha vida e eu entender, na verdade, como que era o cérebro de uma pessoa funcional. Porque eu sempre vivi com ansiedade no ponto de virar pânico e eu achava que isso era o normal. Só que aí, com a medicação, eu falei, não, tipo, um cérebro, acho que sem… Funciona ok, assim. E aí foi chocante. Tipo, foi chocante. Mas antes de começar a tomar, eu chorei muito. Falei, nossa, tipo, ferrou, vou virar dependente, sei lá o quê. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre… Então, começando nesse assunto, eu acho que é importante falar, por exemplo, um pouco de dependência, assim. Substâncias, no geral, geram dependência, seja ela química ou psicológica, né? O açúcar não vicia, de fato, tá, gente? Açúcar não vicia. Eu botei essa pergunta. Eu falei assim, essa pergunta é ridícula, mas açúcar não vicia. Mas… Uno, e aquelas pessoas que colocam assim que açúcar vicia mais que cocaína? Não, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. Ai. Mas… fica porque é igual cocaína, sério, funciona. E aí, existe uma diferença grande entre, por exemplo, dependência psicológica e dependência química da coisa. Às vezes, por exemplo, você tem um apelo psicológico com a coisa. Eu não consigo dormir sem meu cobertorzinho, não consigo dormir sem meu ursinho, não consigo dormir sem minha dose de açúcar. Não é uma questão… O açúcar em si, sozinho, não tá indo no seu cérebro e fazendo alterações. É diferente da cocaína, por exemplo, que ela vai fazer isso. Um exemplo legal que eu gosto de dar é do cigarro. O cigarro, por exemplo, como funciona a dependência de cigarro? Você começa a fumar. E aí você começa a fumar, e aí ele vai lá no seu cérebro, ele vai criando mais receptores, para toda aquela nicotina que você tá colocando no seu corpo. Vamos ver essas receptores como se fossem passarinhos com fome. Então, você tá fumando e tá colocando cada vez mais passarinhos com fome no seu cérebro. E aí você alimenta eles com nicotina. E aí, a determinado momento, você decide parar de fumar. Quando você decide parar de fumar, você vai ter vários passarinhos lá com fome. E aí você decidiu parar de dar esse alimento. E aí, quando você para, você fica ansioso, você fica nervoso, você quer matar todo mundo, você começa a beber café, você começa a comer de tudo. Por quê? Os passarinhos estão gritando na sua cabeça o tempo todo: quero cigarro, quero cigarro, quero cigarro. E aí demora um tempo pra esses passarinhos irem morrendo, pra você, por exemplo, conseguir viver sem aquela dose diária de nicotina que você tinha. Uau. Então, e aí, por exemplo, quando você usa bupropiona, por exemplo, medicações, adesivos de nicotina e outras medicações, é como se você silenciasse alguns desses passarinhos pra ser menos difícil você viver sua vida. Essa medicação silenciou um volume. pássaro. Diminui um pouco o volume desses passarinhos. Pra você vai ser difícil ainda, mas vai ser menos difícil com essas medicações. E é uma maritaca mesmo, né? Que fica na nossa cabeça. E aí você fica o tempo todo ali. Pior. E aí, com o tempo, você vai parar de ter essa necessidade. Que é o problema das drogas no geral, que tem potencial de dependência. Então, a cocaína, a mesma coisa. E afins. Existe como viver usando essas substâncias de uma forma saudável, digamos assim? Tem como você… Tem pessoas funcionais que conseguem ter menos predisposição a ter dependência de determinadas substâncias e conseguem ter essa vida funcional. Mas tem outras pessoas, infelizmente, gente, tem coisa que não é pra gente. E a gente tem que aceitar isso. Então, às vezes, tem gente que tem uma predisposição pra vício. Isso geneticamente também. Isso é genético mesmo. Isso é genético também. Aquele papo de, na sua família tem uma tia, um tio que é alcoólatra. E normalmente vem todo um trauma junto familiar, mas realmente é verdade. E sim, exatamente. E às vezes também da condição de vida. Então, além da predisposição genética, você tem predisposições na sua vida ao vício. Você tá passando por um período difícil, você tá passando por uma questão complexa, ou por um término, por uma mudança de carreira, alguma coisa.
E aí, a substância entrar nesse momento, talvez ela possa te jogar dentro de uma dependência. Porque é isso, as substâncias também têm tolerância. Então, por exemplo, o remédio tem tolerância. Aos poucos eu preciso de doses cada vez maiores para conseguir manter o mesmo efeito. A, a questão é essa. Se eu não tenho predisposição genética e minha vida tá ok, eu só tenho vontade de tomar um whisky uma vez por dia durante minha semana, quando eu chego em casa, tudo certo. Mas a partir do momento que eu percebo, por isso que a gente precisa se olhar o tempo todo, que aquilo ali tá atrapalhando meu trabalho, eu tô gastando muito com aquilo, eu tô obcecado muito com aquilo, eu não paro de pensar aquilo, eu não consigo viver sem aquilo, aí é um problema. E aí que mora a dependência, né? Que é quando eu percebo, por exemplo, que o cigarro tá ali, eu tô no hábito de fumar o tempo inteiro. Mas uma pessoa que fuma um tabaco ali quando tá com os amigos bebendo de vez em quando, que tem e consegue manter esse hábito, você consegue manter esse hábito, chique, continue, tá tudo certo. Mas voltando só rapidinho na medicação psiquiátrica, se eu tomo uma medicação psiquiátrica a um período X, o meu corpo vai parar em algum momento e falar assim, essa quantidade já não funciona mais pra você. Você precisa ou adaptar a medicação ou aumentar a quantidade. Isso é meio que um caminho sem volta? Tem medicações que têm esse potencial de dependência, por exemplo, barbitúrico de uma forma geral, né? Tipo, Rivotril, esse tipo de substância tem um potencial de dependência, porque é isso. Você vai precisar de doses cada vez maiores para conseguir manter o mesmo efeito. E aquilo vai gerar uma dependência, você de sempre estar necessitando de aumentar a dose, de manter. E quando você para de tomar, você vai sentir os sintomas de abstinência, porque aquela substância no seu corpo ali, ela começou a desenvolver um papel importante e você parou de usar, o seu corpo vai ter que entender como viver sem aquilo. Então ele passa um período de abstinência. Mas tem outras substâncias psiquiátricas que não. A gente tem que entender que quando a gente fala sobre remédio de uma forma geral, é que se a gente vivesse num mundo das campanhas do Testemunho de Jeová, em que tivessem leões andando em meio às Aquele pradarias. meme, né? Tipo, que são o leão, a cachoeira. Exato, a cachoeira, eu não tenho trabalho, dinheiro infinito, tá tudo certo. O Não Sims tem craqueado. trânsito, o Sims. O Ai, The ia ser Sims tão craqueado. bom, né? Tá tudo bem. Talvez você não necessitaria tanto de alguma coisa. E aí tem a diferença de pessoas que necessitam porque a vida adoece. Então você vive uma vida estressante e aquilo te adoece. Então você vai precisar de uma medicação para resolver. Você pode resolver com a medicação porque você precisa manter aquele estilo de vida, ou você para de ter aquele estilo de vida, o que não é possível em vários recortes. Ou uma pessoa, por exemplo, que nasceu neurodivergente com uma necessidade de repor aquela quantidade de serotonina, repor aquela quantidade de dopamina. E aí a gente vai ter que aceitar que a gente vai ter que, graças a Deus, tudo, a medicina, ciência, a gente tem a tecnologia para conseguir ter uma vida funcional utilizando de medicação, utilizando de coisa. Eu hoje em dia sou muito grata, assim, porque de verdade, eu não era uma pessoa funcional e eu não sabia. Mas é muito doido, porque eu me culpei muito quando eu comecei a tomar a medicação psiquiátrica. E aí, uma coisa que fez pra mim mudar, assim, um pouco a cabeça foi a própria psiquiatra falou assim: cara, se você tivesse uma diabetes, um problema no coração, você ia se sentir mal de ter que tomar o remédio? Esse não ia, ponto. né? Tipo, dor de cabeça. Exato, tipo, sei lá, você tem uma condição adoecedora, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em questão psiquiátrica, é mais legal pensar, dá pra gente pensar na vida que adoece. E que às vezes, se eu parar de ter aquele estilo de vida, eu já vou resolver, não vou precisar do remédio. Mas, por exemplo, tem situações que não tem como. Tipo, doença no coração. Se você tiver um problema de coração, você vai ter que tomar remédio. Exato, Ponto final, não tem o que discutir. Tu quer viver, vai tomar. Exatamente, se você quer viver, vai tomar. E aí, a gente tem que aceitar isso. A gente tem que, na verdade, agradecer que a gente tem essa tecnologia. Pra gente conseguir trabalhar. Exato, gente. Eu também vivo mais nessas, assim, de tipo, nossa, obrigada. E aí, eu queria também falar de uma coisa, que é, hoje em dia, as pessoas, a geração Z, têm consumido menos droga e menos álcool. E esse movimento vem acontecendo. Você acha, tipo assim, isso é… Mas também é uma geração que tem menos tesão, que transa menos. O que tu achas? Então, gente. Nem toda vez que fala que é o IBGE, é o IBGE, né? Então, assim… às vezes… Eu duvido muito dessas pesquisas de tendência. De, a geração Z tá usando menos substância, a geração Z tá
tá trabalhando menos, a geração Z tem menos, tá menos atrelado ao trabalho. Porque existe uma coisa que chama recorte social. Então, assim, amam falar isso, né? A geração Z não gosta de trabalhar no Sim. ritmo, não valoriza o trabalho. Gata, se for uma menina de geração Z, da quebrada, que tá precisando muito de grana, ela vai valorizar o trabalho. Então vai depender, depende muito de Nossa, recorte. nessas pesquisas nunca tem recorte. Nunca tem recorte. Eles falam, É a verdade, geração Z nunca tem recorte inteira, social. ninguém tá usando droga. E aí, mas a gente realmente tem visto muitas dessas pesquisas que falam isso. Se a gente for pensar, vamos assumir que algumas das pesquisas realmente sejam reais, assim, e com uma amostragem, população que dê para considerar. A geração Z, assim, ao mesmo tempo que ela, vamos, supostamente não tá usando tanta droga, mas é uma geração que utiliza muito telefone. Não vive sem telefone, não vive sem TikTok, não vive sem WhatsApp. Aham. Então, eu não acho que… eu acho que é, às vezes, uma transferência de local. Hoje em dia, eu tava vendo no jornal, lugar pra dependência de telefone. Tipo assim, pra você levar a pessoa e tirar a dependência do uso de telas. Uhum. Tipo, isso é uma parada que não existia, né? Antes, Tipo, chegam uns pais, às vezes, pra mim e falam assim: ai, meu filho tá usando muito telefone. Uma criança de 3 anos, ela consegue hackear um iPad. E aí, acho isso horrível. Eu falo, gente, que tudo! Que bafo esse bebê! Nossa, dá aqui pra prodígio, ele mexe, do dá meu esse ex, meu o telefone aqui telefone. agora pra resolver pra mim. Eu acho que a gente tem que parar de achar que as gerações futuras têm que viver como a geração anterior. Então, muitos pais querendo que o filho tenha brinque da forma que ele brincava. Tipo, ai, na minha época a gente pinava pipa, não ficava mexendo no telefone. Tipo assim, Mona, sim, porque Não era o que tinha você telefone. tinha pra fazer, né? Não tinha telefone. Ai, eles são muito… E as ideias de, comprar um terreno… Nos voos que manda comprar. Tipo assim, tem que comprar uma casa amor, gigante de 110 metros quadrados. Não. E aí você pensa assim, gente, mas… eu vivo em outro quero. tempo, amor. Mas o recorte geracional, eu acho que é porque a gente tá tendo… por exemplo, a questão de pornografia, por exemplo, né? De uso de pornografia. Isso realmente, eu tenho visto bastante pesquisa e procurei a metodologia. Realmente, a geração Z e as à frente delas também, que eu nem sei os números, as letras. Não, também não. Mas elas veem menos pornografia e são menos sexualizadas, assim. Mas é uma geração que, se você for parar pra pensar, é uma geração que nasceu e cresceu depois da banheira do Gugu. Então, assim, que eles já nasceram com uma exposição sexual que a geração anterior lutou pra conseguir. E ela já nasceu já imersa nisso. Então, pra ele, ver uma banheira do Gugu já tava no cotidiano. Tipo, Coisa do dia a dia, amor. ver um nude no timeline do Twitter, tá no cotidiano. Saber que um amigo tem um OnlyFans já tá no cotidiano. Então, pra eles, é uma segunda-feira. Então, pra que eu vou… É verdade. Pra que eu vou achar super legal e ter uma obsessão que, por exemplo, milênio às vezes tem com sexo, se a minha geração já… sexo pra mim já é bem E segunda-feira, pensando eu não quero em mais. pornografia, que você falou, tipo, não é nem da hora, sabe? Pornografia tem vários problemas, né? Tinha vários problemas, sim. assim. Era uma coisa que você idealizava muito o sexo de um outro jeito, assim. Então, acho que, na verdade, pode ser até bom. Então, e a gente tá repensando as coisas também, né? A indústria pornográfica, de uma forma geral, mudou bastante. Então, antigamente era uma coisa mais engessada, hoje em dia as pessoas estão tomando autonomia pra fazerem as próprias coisas e terem mais liberdade. Abre seu OnlyFans Abre lá, seu OnlyFans, abre bota seu a sua privacy. axila, bota o seu lance. E aí, isso tá tão naturalizado que tá até monetizado. Então a geração Z vai achar chato, não vai achar. Que antes era proibido, né? Nossa, na época de erótica da Madonna, sei lá. Era proibido falar de sexo, uma coisa assim, que não sei o quê. Então, como era proibido, atiçava a gente. Agora, a gente… Como a gente lutou pra conseguir… A gente é ótimo, mas eu tô no meio… Se tô nos 20 e inclui, pouco. né? Mas como a gente lutou pra conseguir pra chegar nesse lugar onde temos liberdade sexual, temos festas de sexo rolando, temos surubas acontecendo de uma forma mais tranquila, falar de sexo é uma forma mais de boa, falar de drogas é mais de boa. Pra esses jovens, como já é de boa esse sentido, eu vou caçar o anti isso. Porque ser adolescente é ser do contra. Você ser do contra, é verdade. E a gente sempre quer ser do contra. Então, todo mundo Olha, transa. Então, desvendou-lhe. Não vou transar, não. Isso eu senti muito com os meus sobrinhos, assim, do álcool, assim, tipo… E da droga, que pra mim era um lance, tipo… Caraca, vou beber, eu vou baforar loló, vou, tipo, me jogar. Pra eles é meio… Uma segunda cara, porque… meu tio faz isso, gente.
Eu saio com a minha tia, ela tá lá com a latinha na mão, sabe? Tipo, eu não faço não isso, vou fazer tá, o que Flávio? eu quero. Não faço isso quando eu tô com as crianças. Não quero fazer, porque meus tios fazem, sabe? É isso, acho que esse é o ponto. Meus tipo, tios ai, fazem, tá. minha mãe faz isso, gente. Tá de Pra boa. que eu vou fazer? Exato. Então, a gente fica sempre querendo colocar… E aí vira quase que um jogo, assim, de… Ai, somos superiores por isso, sabe? Tipo, porque… Tanto que teve uma discussão interessante no Twitter que eu acompanhei, que foi um menino falando, assim… Ele também estava errado, mas assim, a discussão toda estava errada de uma forma geral, mas eu achei a reflexão legal. Que estavam falando sobre festas de sexo, e aí… E como que o Gen Z tava transando menos, tava meio que cagando pra essas coisas. E aí, um menino da geração Z retweetou e falou assim: gente, às vezes a gente só quer ter uma vida tradicional. Você é um gay tradicional, quer casar e não quer ser não monogâmico. Quero ser a E família afins. tradicional brasileira. Sim, eu acho que eles são assim justamente porque isso já estava naturalizado quando eles nasceram e viveram. O que é importante que eles saibam e ter essa noção é que pessoas atrás deles lutaram muitos anos e muito Pra tempo pra ter. conquistar você conseguir casar de boa com outro boy. Sim. E ter uma família, e enfim. Isso é de boa hoje porque a gente lutou lá atrás. Então reconheça essa luta Isso e é muito vamos importante. fazer manutenção disso. Mas pra eles talvez não seja interessante porque já tá conquistado. Isso que você falou é muito importante. Tipo assim, tem muita gente atrás de você que lutou e que teve lá no front pra você tá vivendo o seu grande amor agora e botar sua aliança no dedo. Isso não dá pra esquecer mesmo. E aí você falou o lance da suruba e do sexo. Eu percebi um movimento, hoje em dia, de pessoas… Eu não estou generalizando, tá? Mas das pessoas que estão envolvidas na suruba, ou tipo assim, que tem relação não monogâmica, ou vivem um trisal e tal, uma responsabilidade muito maior na hora de se relacionar sexualmente. De, tipo, usar preservativo. Coisa que parece… Nos outros contextos e recortes, parece que as pessoas não se preocupavam tanto. Isso eu tô falando da minha… Eu tenho 30 anos. Tipo, isso da minha geração e das pessoas que eu transo. Normalmente eu sentia uma dificuldade maior, assim, especialmente com homens héteros, cis. Que, assim, não queriam encapar o bicho de jeito nenhum. Mas aí comecei a me relacionar com mais gente que tinha, tipo, esses… que, enfim, ia pra grupos de suruba e tal. E aí eu percebi um cuidado muito maior, assim, sabe? Sim, gente, eu acho que é porque é isso. Quando você coloca as coisas no consciente e traz pro racional, você consegue ter mais cuidados. Então, por exemplo, quando você vive no automático, transando com seu marido, ou tendo relações sexuais monogâmicas e parará, com as pessoas, você não para pra refletir sobre como você tá transando, porque você tá no automático. Como você tá transando, se tá legal, se você precisa, se aparecer alguma coisa, eu preciso ir no médico, ou coisas do tipo. Mas quando a pessoa, por exemplo, aquilo faz parte do estilo de vida dela, tem relações sexuais com mais de uma pessoa, ou ela, porque ela parou e refletiu, eu não gosto do modelo monogâmico de vida. Não gosto de transar só com uma pessoa. Ou gosto de transar com mais pessoas. Então, como ela trouxe isso pro cotidiano dela, pro estilo de vida dela e colocou aquilo no consciente, ela consegue ver os outros lados da coisa, porque aquilo tá na minha frente. Agora, por exemplo, quando eu tô no automático, transando por transar, gozando por gozar e vivendo por viver, eu esqueço de olhar, às vezes, as outras faces. Falar, putz, nossa, tem um rachadinho nessa pedra aqui. Mas eu preciso resolver isso aqui. Então, às vezes, se eu pego o carro de manhã, saio dirigindo e é isso… eu não vou olhar, às vezes, que o carro tá amassado. Sim, você já tá lá no automático, tipo, robozão, assim, nem para e pensa, isso é verdade. E tem também o lado da coisa de, tipo, essas pessoas sofrem repressão o tempo inteiro, né? De as pessoas que são não mono, por exemplo, ou pessoas que são LGBTQIA+, de uma forma geral, elas sofrem repressão o tempo inteiro de… a população gay, principalmente, é o medo do HIV, o medo não sei o quê, porque isso já é estrutural. E aí é meio que tipo, vou provar que tá errado. Então eu vou me cuidar. Mas isso é maravilhoso, na verdade, né? Tipo, Sim. um grande cala a sua boca. Tipo, me cuido muito mais. Exato. A população hoje, assim, a gente tem dado que mostra que a população que tem mais prevalência, assim, de diagnósticos de HIV é mulheres 40 mais. Uno, sabe uma coisa que é muito doida, assim? Tipo,
O lance da PrEP, da PEP, as mulheres héteros cis, normalmente, foda-se. Tipo, assim… esses dias eu tava até falando com meu primo, assim, tipo… Eu conversei com ele alguma coisa de ter transado alguma vez sem preservativo e tal. Dele, cara, vai lá, toma, tipo, a PrEP, sabe? Tá louca? Vai no SUS. E eu nunca… Tipo, sabe? Nem nunca pensei… Tipo, depois de transar no pelo, vou tomar uma PrEP. Então, eu acho isso engraçado, porque as pessoas, várias amigas, assim, já entraram em contato comigo e falaram: trazer essa camisinha. Quando que eu posso saber se eu tô grávida ou não? Eu falei, amiga, mas assim. Mas e a IST? Esse é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. É o menor dos problemas. No momento, pelo menos sua mãe vai ficar super feliz que tá tendo um neto. Mas uma doença… Filho pode ser uma alegria, né? E aí sei eu tive lá. que convencer essas pessoas a utilizar de uma medicação, por exemplo, que é a PEP. A PEP é uma medicação que você pode tomar até 72 horas depois de um possível contato com alguém que você não sabe se tem ou não HIV. Então você tem até 72 horas pra começar a tomar. A PEP é primeiro, tipo, se você, sei lá, transou no pelo… Isso. Vou no SUS. Vai no SUS, você tem até 72 horas pra você começar a tomar. Aí você toma a mesma medicação do HIV, inclusive. Você vai tomar todos os dias durante 30 dias. 28 dias. E você vai tomar certinho o esquema atual de 2 comprimidos. Vai tomar 28 dias. E aí, vai fazer testes em 6 meses. Mas aquilo ali impede que você contraia o HIV, caso tenha isso acontecido. Então, você não precisa ficar no bofe. Então, você fez exames recentes? Tá tudo bem? Nossa, e ficar ali na sua cabeça, imaginando, eu acho que ele é certinho. Criando 80 mil Tipo, cenários. gata, vai no posto, pronto, você toma um mês de remédio e acabou. E não é coquetel mais. Então, assim, não é… É 2 comprimidos pequenos e que não geram efeitos colaterais, assim. E o SUS fornece? O SUS fornece gratuitamente. Qual a diferença pra PrEP? A PrEP é uma medicação que você pode tomar de 2 jeitos. Mulheres cis que têm… Pessoas com vulva ou pessoas que estão utilizando de hormônios… estradiol, por exemplo, não podem tomar um dos métodos, que é o sob demanda. Você pode tomar, por exemplo… Vou transar hoje, eu sei que eu vou transar. Então eu posso tomar de 24 a 2 horas antes da relação sexual, eu tomo 2 comprimidos. E aí, depois da relação sexual, 24 horas depois da tomada, eu tomo mais um. Que é a PrEP sob demanda. A PrEP e a PrEP diária é um comprimidinho todos os dias. É como se fosse uma vacina do HIV. Então é mesmo pré. É, pré, exatamente. Pra preparar. Tá. Faz todo sentido, amor. E aí, que a profilaxia pré-exposição. Tá. E aí, você pode tomar um comprimidinho diário. Para as mulheres que têm vulva, o ideal é um comprimido diário de PrEP. Então, se você tem uma vida ativa, sexualmente ativa, e você gosta de transar no pelo… E tá tudo bem transar no pelo, gente. Gente, transar no pelo… Vamos falar? É gostoso. É gostoso. Ninguém gosta de chupar bala com papel. Eu médico, né, falando essas coisas. Ai, gente, chupar bala com papel. Chegou uma proposta… Nunca chupei bala com papel. Chegou uma proposta de publi uma vez pra mim, falando assim… vamos falar sobre fazer sexo oral com camisinha. Eu, amor… Jurou? Você faz? Eu faria a mesma pergunta. Tu faz. Não, eu recusei a publi. Eu falei, eu não vou falar disso. Que bom que você tem valores, né? Ufa. Mas aí, enfim. Então, se você é sexualmente ativa, por que você não tomaria um comprimidinho? Se você gosta de transar no pelo, você tem dificuldade com o uso da camisinha. Toma um comprimido todo dia, pelo menos daquilo você tá resolvida. Das outras infecções, das outras possibilidades, não. Mas aí você trata também. Pegou sífilis, gente. Beleza, Bestacil. Pegou HPV? Cauteriza. Foi. Gente, normal. As pessoas chegam assim, nossa. Tô com HPV, descobri, fiz um Papa Nicolau, tô com um negócio. Eu falei, amor, se você transa, isso vai acontecer. Se você anda de metrô, você vai gripar também. Parece que você foi amaldiçoada. Tipo, nossa. Com minhas amigas, ou eu, quando acontece uma coisa… meu Deus, você não vai acreditar. Tipo… Tá aí, transando no pelo todo dia. Não vai… Uma coisinha vai acontecer. Gente, eu falo, se você transa, HPV, sífilis ou HIV, alguma coisa você vai ter. Sim. Então, HIV você trata, o resto você cura. Um negócio normal. Entendeu? É isso. Deu candidíase? Trata. Deu tricomoníase? Resolve. A gente tem que ser mais prático também com as coisas, sabe? A gente fica sofrendo muito, né? Em vez de se informar e resolver o BO. E agora, voltando pro lance da redução de danos… Uma pergunta que eu tinha aqui existe… Eu não sei nem se essa comparação existe. Mas, tipo assim, se eu levo uma vida de festa, beber, fumar, tipo, uso droga e tal…
E mesmo assim, me exercito e tenho uma boa alimentação. Existe, tipo, um estado que seja pior não se alimentar bem, ou não malhar e fazer tudo isso, ou fazer tudo isso, e, entendeu? Aquela Tipo, coisa de droga e salada, né? Como que o isso, equilíbrio as duas. existe. Sim, sim, assim, de você ter uma vida equilibrada, mesmo bebendo. Tipo, porque às vezes eu penso, que se eu tô meio ressacuda, sei lá, bebi muito na noite anterior, fumei muito. Aí no outro dia eu vou me exercitar, eu fico com muito medo de infartar, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Ah, sim. Dependendo das coisas, dependendo da situação que você tiver, porque é isso, né? A gente chuta o balde e a gente quer correr atrás do balde sem nem saber onde que ele tá. Uhum. Então, às vezes eu preciso parar e caçar o balde. Então, às vezes o dia de ressaca é justamente o momento de eu caçar o balde. É O que você eu faço? viver Viver, isso, abraçar. descansar. E é isso. Tem pessoas que se sentem muito bem, às vezes, por exemplo, de dar uma corridinha. No dia, teve uma noite pesada, aí acordou, tipo, lá depois do meio-dia, e aí quer se sentir mais disposto. Correr faz muito bem, porque é endorfina, então isso ajuda bastante. E se alimentar muito bem e se hidratar. Porque no caso do álcool, por exemplo, depois de uma jornada, por exemplo, de carnaval, você bebe todos os dias, você se desidrata muito. Uhum. Então, então tem que tomar bastante água, tem que se reidratar bastante. E depois da redução de danos também, tem a solução dos danos já gerados. Tem a solução depois da redução? Então, por exemplo, deu uma dor de cabeça, deu algum problema, ou você tá sentindo que. Eu falo que é uma coisa que eu falo bastante, é quem usa droga tem que fazer skincare. Então, se você bebe, fuma, você Não, usa alguma porque coisa, você precisa fica, fazer né? skincare. Fica. Então você precisa exatamente solucionar os danos gerados pelo seu estilo de vida. Da mesma forma que quem corre, às vezes, fica com flacidez na pele. Machuca um Machuca o joelho. joelho, tem que resolver. Pra ter equilíbrio é isso. Você sempre tem uma vida consciente. No sentido de se observar o tempo inteiro e pra manter aquele estilo de vida. É uma coisa que eu falo muito pras clubbers, né? Que gosta de balada, Ai, que gosta de adoro as techno. clubbers. Que pula Você é techno. clubber, não Eu é? sou super clubber. Que fica no techno a noite toda e fica até meio-dia do outro dia. Eu falo assim, gente, é tudo ser clubber, né? Ficar lá. Mas se você para pra pensar, 12 horas de festa é uma puta atividade física. Você precisa ter resistência muscular pra isso. Então você precisa malhar pra você conseguir manter. Clubbers precisam malhar. Nossa, porque, é super legal, porque eu sou clubber, eu tenho uma vida, eu transo com todo mundo, eu sou não mono, eu sou assim, o Mas e a estereótipo. resistência muscular? E aí, mas tipo, como é que você quer ser o transudo do rolê, o cool do rolê, se você não consegue sentar Numa num piroca. pau 5 minutos porque cansa o joelho? Não, ficar com fadiga, Ficar né? com fadiga de passar a noite na balada, sabe? Então, Não, assim, mas é você precisa verdade. preparar. Tanto que agora tá tendo um movimento, inclusive, de pessoas começarem a utilizar, por exemplo, roupas de atividade física dentro da cena eletrônica. Então a galera vai com os lookão de esporte, fitness, tênis com Não vi amortecedor, isso ainda. pra ficar 12 horas no rolê. Perfeito. Porque é isso, você vai ficar 12 horas no Leva rolê. isotônico, leva carboidrato, aqueles gelzinhos. De gel, porque fome, isso é muito importante, acho até falar, né? Tipo, quando você usa droga, normalmente você não tem fome. Você não vai comer. Exatamente. E aí você vai ficar dependendo da droga, 12 você vai ficar. horas, tipo, jejuando, desidratando. Exato. E aí as pessoas estão tipo, não, gente, eu quero continuar bonita. Porque é isso, não adianta você ser clubber feia, com a pele não. acabada. Porque quando amanhecer e você estiver lá feia, Exatamente. não vai ser legal. Não Quando vai a luz ser. do dia bater, Então é isso, é sobre manutenção de estilo de vida. Esse é o estilo de vida que você gosta de ter? Você gosta de ficar 12 horas numa festa uma vez no mês ou todo final de semana? Tudo bem. Como que você vai fazer manutenção desse estilo de vida? Eu gosto de fazer trilha de moto. Eu preciso, então, sempre fazer a manutenção da minha moto pra conseguir continuar fazendo a minha trilha de moto. perfeita analogia. Você é a sua própria Motoqueira, moto. né? Meio Você é a sua própria moto. Você é a sua própria moto. Você é motopop? Eu queria meu sonho. Ai, que lindo. Ai, meu sonho também Fazer ser escolinha de motomami. moto. Ia ser tudo. E aí, pra última pergunta, seria… na verdade… Por que depois dos 30, a nossa ressaca parece dengue? Que acontece? Então, não existe um ponto… Um marco. Tipo, nossa, passei dessa idade, pronto, agora já tô cansado.
Ah, Ai, não mas existe, mas a é gente tão… é porque a gente acumula coisas. Então, à medida que a idade vai passando, a vida vai passando. Eu acho que eu fiz até um vídeo com a Hannah Kalil falando sobre isso. Que é Adoro ressaca ela. dos 30 a mais. À, à medida que a gente vai passando a vida, quando a gente é jovem, a gente tem menos responsabilidade. Então, quando a gente tá ali nos 20, tá na faculdade, então a vida é um pouco mais curtição. Mas quando você tá com 30, normalmente você tem uma casa pra pagar, um carro pra pagar, um trabalho mais comprometido, você tem mais funções. Então, a vida te cansa muito mais já. É, a manutenção não é só sua, né? É manutenção da casa, do trabalho, das relações. Exatamente. É verdade. Antes, quando você tá mais novo, você não tem essas grandes manutenções pra fazer. Então, literalmente, você está mais cansado. E aí, quando você, por exemplo, passa uma noite, você volta muito mais cansado, porque você já vai pra noite com menos energia do que quando você tinha 22. Você vai com 22 com mais energia porque você não gasta tanta energia. Faz todo sentido, Uno. Mas não tem uma questão de etário. Tanto que existem vários jovens, por exemplo, que são tipo, ai, nossa, tipo, tem 22 anos e falam, ai, mas eu sou meio idoso, odeio. Aí eles falam jovelho. É, jovelho. É. E aí, mas às vezes é uma pessoa que tem 1000 funções no dia. É verdade. Não, faz todo sentido. Tipo, às vezes é isso. Não Você tem fez uma questão uma de idade. caralhada de coisa. Daí são 9 horas. Aí você vai sair, passar mais sei lá quantas horas. Você já tá exausto já. E seu corpo também passou por 30 anos, assim, de vida. Então, É que eu achei que vai você ser uma precisa coisa, ter tipo, manutenção. biológica, sabe? Não. Tem uns ensaios, assim, uns estudos, assim, que tentam entender. Mas todos os estudos, eles acabam no mesmo ponto. Que é, seu corpo, ele viveu 30 anos. Por exemplo, no caso dos 30. Seu corpo viveu 30 anos. Então, o seu joelho foi desgastado. Né? Ele já tá há 30 Já tá há anos 30 aí te anos. levando, te… Exato, então você precisa fazer manutenção disso. Coisas que de fato acontecem. A partir dos 30, por exemplo, principalmente mulheres têm uma tendência muito grande a perda de massa muscular. Então, você perde massa muscular de existir. Você existe, você já está perdendo Ai, massa que muscular. uó. Então, o que você precisa fazer a partir dos 30? Fazer a manutenção disso. Voltar, tentar manter reserva de músculo. Quando você tá mais novo, você tá em desenvolvimento. Então, acaba que sua célula, seu corpo, de uma forma geral, ele mantém aquela massa muscular mais plenamente. E aí, à medida que você vai passando idade, você vai perdendo massa muscular. E aí, você vai perdendo massa muscular, vai perdendo também cognição. E aí, você, né, acaba Que processo idoso. É o natural processo de natural da vida. envelhecer. Então, tem uma pesquisa legal que mostra que a força do quadríceps tem direta relação com a sua possibilidade de ter demência. Tá zoando? Então, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem um quadríceps meio malhado, tipo, que faz a manutenção desse corpo, faz manutenção, tem uma vida ativa, que ela chega com 70 com reserva muscular boa, quer dizer que ela passou 70 anos aí mantendo uma reserva. Caraca! Fazendo manutenção. Então ela tem menos perda cognitiva mesmo. Não sabia. É. Eu adoro malhar quadríceps. E é bom também pra transar, né? Exatamente. Ter um pra bom conseguir sentar. quadríceps. Exatamente. O seu nome Senta foi de você gostar de sentar? Não. É porque eu decidi esse nome quando eu tava em Tiradentes, eu acho. Que eu ia muito pra lá, em Minas. E aí, eu tava com uns amigos. E aí, a gente tava tentando descobrir o nome desse suposto projeto. E aí, foi tipo… a gente senta e conversa. A gente senta e fuma um. a gente foi senta, não sei o nessa. quê. Então, foi meio tipo uma coisa que tá. abraça tudo. Entendi, que lindo. Amor, agora a gente vai pro nosso quadro que chama Bucinher na Voz. Então temos dúvidas das bucinhers, da comunidade dos bucinhers também querem conversar com você. Você está… Estou disposta. Dentro? Dicas de como lidar com a comida nesse lugar de suporte emocional, buscando um equilíbrio entre se manter saudável e não pirar. Além de muita terapia, claro. KKK, ela botou entre parênteses. É aquela coisa que eu tava falando, assim. É o remédio errado é o remédio pra uma doença que ele não resolve. Então, por exemplo, usar a comida, que é um alimento que tem a função de te manter vivo, te manter, de você gostar, de sentir prazer no paladar. Como suporte emocional, você vai resolver essa questão emocional, suporte emocional com comida. Não é um remédio errado pra uma questão que você tem. Então, a primeira coisa é você botar isso na cabeça. E a segunda coisa é você perceber que aquele comportamento, né, não resolve, nunca resolveu e não vai resolver os problemas que eu tenho atualmente. A gente Então, eu nunca para e continuo pensa na comendo. hora, né? Tipo assim, briguei com o bofe. Então como eu vou resolver? Tipo, sei lá, comer. Pegar 4 quilos de comida. E aí eu fico assim…
Às vezes, na hora, no primeiro momento, eu falo sempre, gente, abraça a bad. Abraça seu buraco. Abraça seu buraco, come o que você tiver vontade de comer, enfim. Mas se isso tá sendo muito recorrente, tudo pra você tá indo nesse escape da comida, você tá só adormecendo o seu problema ou a sua ansiedade durante o momento que você tá comendo. Que é a mesma coisa, por exemplo, do uso de cigarro. Ai, nossa, eu uso cigarro porque eu preciso relaxar. E às vezes, por exemplo, você pode relaxar de outras formas. E aí você fuma pra tentar solucionar um problema que não é solucionado com você tragando um cigarro. Não vai. Você só tá adiando a resolução de um problema. E você vai acordar, no outro dia vai estar lá o problema. E vai estar lá o E você problema. ainda vai estar com ressaca. Então, às vezes, por exemplo, fica tranquilo. Tipo, abraça o seu buraco, abraça o seu momento. Mas se isso tá sendo muito recorrente, aí procura terapia mesmo, gatinha. Vamos de TT? Ó, a Giovana Carvalho mandou. Pergunta como o álcool pode afetar a saúde mental e física a longo prazo. E o que pode ser feito pra minimizar esses danos. Tá. Realmente, o álcool tem muitos prejuízos a nível cognitivo. O álcool, o que mais? Consumir álcool, só álcool mesmo, pode afetar a saúde mental e física, ela perguntou. Realmente o álcool afeta muito a saúde mental. Tem pessoas, por exemplo, que têm episódios de ansiedade logo depois de tomar álcool, né? E, por exemplo, passou por uma noite bebendo, o dia seguinte geralmente tá mais paranoica, tá mais ansiosa. E realmente ele tem uma interação cerebral, neuronal de prejuízos. Mas tanto o álcool como qualquer outra substância. Como lidar com isso de uma forma saudável é justamente fazendo essa questão de manutenção. Então, por exemplo, você tá percebendo que você tá exagerando na bebida alcoólica e tá passando do ponto. Você tá usando uma coisa muito… Às vezes, até o prazer em excesso vira veneno, né? Então, o remédio em excesso vira veneno. Então, é fazer manutenção disso. Então, é você, por exemplo… ter hábitos mais saudáveis com álcool. Então, beber bastante água também, se hidratar bastante. Já que o álcool, por exemplo, prejudica muito o fígado. Tem as questões de intoxicação, né? Ele intoxica o corpo. Então, eu preciso desintoxicar. Eu preciso… que já é uma função natural que o corpo vai fazer. Não existe detox. Seu fígado faz a moto, sabia? Não precisa de tomar suco detox. Mas você precisa manter seu corpo funcionando certinho. Então, você, por exemplo… ir sempre fazer consultas periódicas pra ver se tá tudo certo. Se tem gordura, aparecer uma gordurinha no fígado ali. Intensificar a atividade física, às vezes tomar algumas medicações, diminuir colesterol. Então sempre tá de olho nesse aspecto. Então é isso. Arrasou. Agora, Uno, a gente vai para o quadro De Quem é Esse Bucinho? E aí eu vou soltar um áudio, a gente vai ouvir aqui no fone. Vai estar distorcido e foi uma celebridade que falou. E aí eu vou te dar 3 opções pra você tentar descobrir quem foi. Ai, meu Deus. Você gostou? Ai, Então vamos, de quem é esse bucinho? Vamos botar nosso fone. Então eu sou totalmente a favor da legalização de tudo também. Posso entrar nesse ramo, a gente pode conversar sobre isso também. Né? Você é a favor de tudo? Eu sou. Eu acho que a gente tem que ter consciência e não precisa viver com uma babá em cima da gente. Se você quer criticar o governo ou qualquer outra coisa, veja se você tá fazendo as suas coisas direito, tá ligado? Então tem hora pra beber, tem hora pra fumar, tem hora pra estudar, tem hora pra fazer esporte. É alguém de São Paulo. É alguém de São Paulo. Ai, eu acho que vai ficar muito fácil. Droga! Tá, quem disse isso? A. Marcelo D2. B. Ministro Flávio Dino. C. Súpula. Droga. Entre o Supla e o… Mas eu acho que eu vou Marcelo D2. Você vai de D2? Vou de D2. Ele é totalmente, né? Legalize, Ele é todo Planet Legalize. Ramp. O timbre da voz dele tá mesmo distorcido, mas o timbre tá muito pouco Supla. O Supla, Cê acho que ia acha? soltar uns gracejos, umas coisas meio… É um papito! Ele acho que tem uma fala um pouco mais jovem, Cê menos de quebrada, assim. Você errou, foi o Supla que disse. Foi Supla! Você acredita? Passado. Ai, que bom que você errou. Eu achei que tava muito fácil. Ai, que bom que eu errei, gente. Serviu entretenimento. Serviu. Ai, é isso. Agora a gente vai para o Sabatina Bucinho Suado. A gente quer te conhecer melhor, Uno. Como pessoa física, PF. Fala pra gente o seu crush esportivo. Serena Williams.
Ai, tudo. Acho ela fashion, acho ela tudo. Ela é bonita. fashion. Você viu ela no show do Kendrick? Ai, gente, bizarro. No show do Kendrick, no Bizarro. Super Bowl. Nossa, gente, ela é muito bafo. Ela é muito E bafo. dando Eu sou recado tenista, pro… então eu amo. Você é tenista? Aham. Ai, que tudo. Não sabia. Eu amo jogar tênis, gente. Eu acho tão bonito. Você assistiu Challengers? Não assisto challenge, gente. Quando a coisa hypa muito, eu Você não fico com gosta? preguiça de ver. Mas não assiste mesmo, acho que você não vai gostar, não. Nossa, eu fico assim, ai. Ai, eu achei… falaram muito mais do que de fato é, sabe? Sua primeira memória esportiva. Foi quando eu entrei no taekwondo, quando eu comecei a lutar taekwondo. Que massa! Foi. Eu nunca fiz esse Com tipo de 8 luta, anos. deve ser muito legal. Eu fiz dos 8 aos 22. Que tutuco, você pitico. Pitiquinho. Você usava faixinha? Usava faixinha e tudo. Ai, Usava que faixinha e lindo. tudo. Ah, mas a minha primeira talvez seja meu pai tentando fazer o que eu gostasse de futebol. Ah, É. um clássico, Um né? clássico entre os viados. Sim, sei. E é isso, gostou? Não, odiei. Mas pelo menos luta eu gostei. Então eu servi, entro numa atividade até os 17. Serviu, mas serviu bastante. Que tudo. O que eu vou encontrar no seu armário de academia? Primer, eu tenho… Eu sou obcecada com Primer? primer. Pra Pra pele. secar. Tipo, pra deixar mais sequinha, aham. mais blur. Mas blur, eu amo a pele mate. Amor! Aí eu meio que sou obcecada em comprar primers. Você seria tipo uma clean girl da academia? Um pouco. Passada. Um pouco. Não imaginava, Um não pouco. esperava isso de você. Eu sou um pouquinho. Não esperava, clean girl. Sou a gata da elíptica. Nossa! Que fica lá, não caiu uma gota de suor. Eu odeio elas. Tranquiluxa, assim. Não tem um frizz no cabelo. Um frizz no cabelo, Eu gente. Meus odeio. caras todos os lugares. Odeio. Uma modalidade que você acha tudo, mas você não leva o menor jeito. Ah, skate. Tipo, eu queria muito ser um skatista fudido. Assim. Fazer um ollie. Uns flapback. bagulho muito bizarro. É muito chique, né? Eu acho skate muito legal, assim. Eu ando, dou uns climas, assim. Igual a galera faz, eu queria fazer. Tipo num corrimão, assim. Uns bagulhos assim. eu Ai, queria me dá muito muito saber. tesão. Eu acho tudo. Adoro um skatista. Ai, Mas eles é. não prestam. Nenhum presta. Nenhum. Nenhum presta. Não nenhum conheço. O que toca no seu fone durante atividade física? Cara, eu sou muito eclético no fone de ouvido, assim. Então, às vezes, toco uns popzão Ariana Grande mesmo. This is the purpose. Abracadabra da Lady Nossa, Gaga de bom agora. demais. Tô tocando muito. Mas, no geral, eu escuto bastante indie, assim, e umas eletrônicas pesadas. Assim. Um indie? Então, eu geralmente fico oscilando entre esses dois lugares, assim. Tipo, ao longo do treino. Porque pra aeróbico é uma playlist, pro treino anaeróbico é outra coisa. Mas, então, ao longo do treino, normalmente eu fico ou nos indiezão, assim, mais esportivos. Ou um set legal, assim, que eu gosto. Ah, De adorei. techno, Adorei, foi esse nosso papo. Não acabou. amei. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Benjamin. Eu amei, eu amo muito o seu trabalho, de verdade. Assim, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre redução de danos de uma forma tão acessível e tão necessária, assim. Parabéns mesmo. Eu acho que as bucinhas e os bucinhers vão amar. Gente, eu acho que a frase de redução de danos é muito sobre… Você não precisa ficar mal um dia inteiro porque você bebeu ontem, porque você tava com vontade e acabou bebendo. A recaída, né? Recaídas acontecem e fazem parte da vida. Você só tem que ficar atento se ela ficar frequente demais. Obrigada, você arrasa muito, sério. Muito obrigada. Uno, e onde a gente te acha? Passa todo, @, site, tudo. Queremos falar mais com você. Então, gente, normalmente vocês me acham nas polêmicas do Twitter. Tá sempre lá. Sempre lá, mas vocês podem me achar em @centomesmo. No Twitter e TikTok. E no Instagram vocês podem me achar em @cento.mesmo, que eu tive que mudar porque caiu uma vez. Caiu. Ai, As pessoas não gostam que eu falo. O Zuki, né? O Zuki é foda. É o Zuki. O Zuki é foda, mas é isso. Vocês podem me achar nessas redes. E como Senta também, eu tô em podcasts e outros rolês. Tem um podcast que eu tinha com a Globoplay, inclusive, chama Seu Prazer Dele. Vocês conseguem também acessar em todos os canais. Ai, perfeito. Perfeito. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo Bucinho Suado. Um beijo no seu bução. Comenta, curte, compartilha este podcast. Ele é muito importante, hein? Tchau. Produção, Zamundo Estúdio. Apresentação, Berta Salles. Roteiro, Berta Salles e Bruna Barbosa. Artes, Matheus Tomé.
Até o próximo episódio. Um beijo no seu buço suado.